Boa tarde a todos, bem-vindos à aula extra a respeito de notas e registros, imóveis rurais nas notas e nos registros. Nós tivemos a primeira aula, um webinar com a presença do público, que foi de grande sucesso a respeito de imóveis rurais, aspectos notariais e registrais, porém, não conseguimos terminar todas as perguntas aqui do entrevistador naquela ocasião. E por conta da grande curiosidade a respeito dos imóveis rurais, seus aspectos notariais e registrais, nós resolvemos fazer um segundo vídeo, esse que vocês estão vendo agora, com mais perguntas, as perguntas que não foi possível ser feitas por conta do tempo no primeiro vídeo. Enfim, perguntas aqui do entrevistador apenas. Bom lembrar que dessa vez nós estamos fazendo uma gravação, não está sendo ao vivo, não teremos perguntas do público, nós vamos esgotar aqui as perguntas do entrevistador, e hoje conto, mais uma vez, exatamente com um grande time do primeiro vídeo, o doutor Vitor Pina Bastos, oficial de registro de imóveis e tabelião do Ofício Único de Cardoso Moreira, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Doutor Vitor, boa tarde. Boa tarde, Alex. Prazer estar aqui de novo. Vamos tratar desse tema aí que é muito relevante e a gente vê essa relevância no efeito que está tendo, né? As pessoas assistindo e perguntando, se interessando. E tenho também, mais uma vez, como debatedor, o doutor Marcelo Brandão, oficial registrador e tabelião do Ofício Único de Varre-Sai, também aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui conosco mais uma vez. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Vitor. E é uma honra estar com vocês novamente para estar nesse tema que é muito interessante e eu acho que esses temas, essas questões que faltaram vão ser bastante elucidativos para quem não conhece muito bem a atividade rural. Com certeza. Enfim, então para já podermos começar, uma questão que sempre fica é a respeito de desmembramento e remembramento de imóveis rurais. Como se realizam? Para desmembrar, tem que ter a autorização expressa do INCRA? Certo. A questão do desmembramento, do remembramento, ele é um ato importante, até porque muitas das vezes você não quer se desfazer totalmente da sua propriedade, ou você tem várias propriedades e fica com vários CCRs, ITRs e CAR para gerenciar, ou mesmo para incluir, para diminuir o número de papel, deseja remembrar. A 6.015, ela fala que nos casos de desmembramento, parcelamento ou do remembramento, a gente vai precisar de uma memorial descritivo, a planta e a anotação de responsabilidade técnica, que muito provavelmente vai ser do engenheiro. Essa anotação de responsabilidade técnica, ela é importante porque faz a correlação que foi cadastrado no órgão de classe, seguiu todos os parâmetros certos. Tem os imóveis rurais que estão acima dos 100 hectares, já tem que fazer necessariamente pelo sistema do CIGEF, eles têm que se atentar a isso quando for fazer a planta. E depois que entrar no sistema do CIGEF, mesmo que eles desmembrem para uma área menor do que vai ser atualmente, você tem que modificar no CIGEF e fazer pelo sistema do CIGEF. Não se escapa mais da questão do CIGEF. E se for um imóvel que ainda não precisa, ela pode usar outros mecanismos, que seria até mesmo o georreferenciamento, mas é até importante já usar o sistema do CIGEF para já ficar pronto antes do que depois, né? Tem uma questão importante, que é a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóvel cuja somatória da área não exceda 4 módulos fiscais. Essa questão é relevante para o pessoal, para o pequeno produtor, para eles ganhar esse respiro, né?
que é importante. E a questão de autorização do INCRA. A autorização do INCRA, em regra, ela não é necessária. Você respeitando a fração mínima, fora aquelas exceções que a gente já foi falando, você tem a permissão para fazer isso. Ou, por exemplo, desmembramento por desapropriação por utilidade pública. Esse tipo, passou uma rua e aí teve que desmembrar uma estrada. E aí, nesses casos aí, não precisaria nem de autorização do INCRA e nem respeitar a fração mínima, porque, enfim, não foi por vontade própria, foi um fato que o Estado impôs para a pessoa. Mas, curiosamente, tem alguns itens que, se você for fazer o desmembramento, você tem que pedir autorização do INCRA, que é, por exemplo, postos de abastecimento de combustível, silos, depósitos similares, igrejas, colégios, asilos, são todas instalações que elas servem de apoio para o imóvel rural. Eles até subdividem entre instalações de estabelecimentos comerciais, destinados a fins industriais, extração de minerais metálicos. Esse precisaria da autorização do INCRA. Mas, nesse caso, eles teriam que ter menos do que a fração sim. Também tem essa questão. Né? Se ele dividir dentro de uma... Quis desmembrar, porque muitas vezes acontece isso. Eu tive um caso até recente disso, que foi uma pessoa que quis doar para a igreja uma área para eles construírem a igreja. E aí queria desmembrar essa área. A área ia ficar menor do que a fração mínima. Só que continuaria com status rural, porque ela estaria nesse quesito. Mas, nesse caso específico, a gente teve que exigir essa autorização do INCRA. Entendi. Perfeito. Doutor Marcelo Brandão, alguma coisa para complementar? Sim, é que a previsão, o fundamento legal para o desmembramento é o artigo 8º da Lei 5868/72, tá? Esse artigo é o que autoriza ao desmembramento, desde que se respeite a fração mínima, e nos parágrafos tem lá exceções legais de previsões de quando não tem obrigatoriamente que realizar a fração, que observar a fração mínima, como já falamos no outro vídeo. O que é importante destacar aqui, além dessa previsão legal, é que há uma doutrina que foi criada a partir da previsão da Instrução Normativa 17B do INCRA, que já foi revogada, mas é importante destacar que foi nessa época, que dizia que, para desmembrar, necessitaria de autorização do INCRA, a não ser que o desmembramento viesse vinculada a uma alienação desse imóvel. Essa doutrina do Eduardo Agostinho Arruda Augusto, tá? Para esse doutrinador, deve-se ter autorização, a não ser que esse desmembramento esteja já vinculada a uma alienação. No entanto, a doutrina majoritária, inclusive com a revogação da Instrução Normativa 17B e a criação da 82 pelo INCRA, que trata só do cadastro rural, passou a entender que a previsão no CCR da fração mínima de parcelamento já é uma autorização implícita do INCRA, não necessitando de uma autorização formal. No entanto, como bem destacado pelo Vitor, quando o imóvel já estiver georreferenciado, todos os atos posteriores, como desmembramentos ou unificações de matrículas, teriam que vir com o certificado do INCRA, com o novo georreferenciamento. Portanto, seria uma espécie de autorização, seria um certificado do INCRA comprovando que aquela área não se sobreporia a uma outra. Com relação sobre aspectos práticos, né? O desmembramento se faz como? Na matrícula do imóvel, se faz com a planta de objetivo ou georreferenciado, né? Se desmembra, e também averba a área remanescente também com sua especialização, seja através de planta memorial ou georreferenciado, conforme o caso de já haver georreferenciamento ou não.
E a Claro, área matrícula... importantíssimo especializar a área remanescente. Isso. Existem algumas leis específicas que permitem você não especializar a área remanescente, como, por exemplo, na parte da regularização fundiária urbana, só que são leis específicas. Eu entendo que, fora leis específicas e autorizações específicas, você sempre tem que especializar o remanescente, independente pelo motivo da perda da área, por conta do princípio da especialização objetiva dos imóveis. Isso. E quando você desmembra na matrícula, você abre matrícula nova, com a área desmembrada, e aqui no Rio, pelo Código de Normas, tem essa previsão, nós temos que averbar a finalidade da abertura, que foi o desmembramento, né? Então, no desmembramento da matrícula mãe, você desmembrando, você faz remissão à matrícula nova da área desmembrada, né? Averba a área remanescente, dando a sua especialização, e na matrícula nova da área desmembrada, você averba a finalidade de abertura, né? E na unificação, além de tudo, aqui no Rio também há a previsão que nós temos que exigir que a prefeitura emita, que a parte traga uma missão da prefeitura de uma certidão confirmando que aqueles imóveis são contíguos para fins de unificação. É uma previsão meio estranha, porque como é que o município, né, vai ter atribuição para verificar se aqueles imóveis rurais são contíguos? Mas o que importa é que aqui no Rio nós temos essa previsão. Perfeito, perfeito. É realmente uma coisa meio estranha para um próprio município verificar a contiguidade dos imóveis rurais, até porque a competência para os imóveis rurais é da União, mas, ao mesmo tempo, não existe um serviço em cada município para para testar esse tipo de coisa, né? Então, talvez, de repente, seria melhor contar com a própria... Enfim, com a própria boa-fé daquela pessoa que está fazendo a unificação, né? Aqui, agora, mudando o assunto completamente, aquisição de imóveis rurais para estrangeiros. Quais são as limitações impostas por lei? Como são realizadas na prática controle das aquisições de limites dessa aquisição? Estrangeiro pode adquirir imóvel rural por uso capião sem as limitações da lei? Maravilha. Mas mudou bastante o assunto. Bastante. Não, mas é um ponto relevante que o Brasil sempre teve essa preocupação quanto à questão do estrangeiro, daquela ocupação tácita, né? Então como a gente sempre teve a preocupação com a questão rural, ter o controle da nossa parte do campo, isso é impactado diretamente nesse quesito. A gente tem as pessoas físicas estrangeiras não podem exceder a 50 módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua. Mas, quando se tratar de área não superior a 3 módulos rurais, a aquisição é livre. Não independe de autorização, licença, ressalva, não entra esse quesito. Tem norma específica entre 3 e 50. Acima disso, precisa de autorização, assim como se fosse nas áreas também de segurança, você precisa de ter autorização do Ministério da Segurança para saber se aquilo é possível, se não é. Tem uma questão interessante que é as formas de escapar de você, quando você precisa fazer abaixo de 3 não tem limitação, mas acima de 3, essas questões já começam a influenciar, e, por exemplo, na escritura, quando for lavrado os atos, em que todo imóvel rural comprado por estrangeiro tem que ser por escritura pública, obrigatoriamente, até para a gente já começar um controle maior, até para fazer a verificação se teve autorização ou não, se está nos 3 módulos ou não, a gente funciona como fiscal nesse quesito. A gente pede menção do documento de identidade do adquirente, prova de residência, quando for o caso, autorização do órgão competente
ou assentimento prévio da Secretaria-Geral, Conselho de Segurança Nacional. Se for pessoa jurídica estrangeira, constará na escritura a transcrição do ato que conceder autorização para aquisição da área rural, bem como os documentos probatórios de sua constituição e licença para o seu funcionamento. Quando essa escritura chega no registro de imóveis, a gente tem um livro próprio, que é o livro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, em que a gente faz toda essa verificação dessas autorizações, dos módulos, e uma verificação também relevante, e aí entra essa questão nossa de tentar proteger o solo, é a limitação geral de que 25% do território do município só é essa quantidade que pode ser adquirida por estrangeiros. Interessante que, quando foi feita a lei, ele fala, tem esse texto, mas, por exemplo, se a área rural dele for 25%, teoricamente você pode pegar a área rural inteira de um município, porque está falando do território do município. Essa parte aí a gente entra um pouco em discussão de o que o legislador quis dizer, se era 25% da zona rural, se era 25% do município inteiro mesmo. Porque... Pela literalidade da lei, parece que, enfim, fica parecendo que é 25% da área do município, né? Sim. Mas exatamente essa questão que você disse que é bem interessante. A maioria dos municípios brasileiros, a zona rural é muito maior do que, mais do que 90% da zona, do tamanho do município. A zona urbana não é nem 10%. Mas alguns poucos municípios brasileiros, especialmente os que ficam no território de grandes metrópoles, né, na região metropolitana, muitas vezes eles têm uma área rural mínima, que é menor do que a área urbana. Então, realmente, nesses casos, é uma discussão bastante interessante, né? Sim. Alex, o artigo 190 da Constituição, tá? O artigo 190 é o fundamento constitucional, é uma norma de eficácia limitada, e que diz que caberá à lei regulamentar a aquisição de imóveis rurais por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras ou arrendamento, né? E estabelecer as hipóteses em que precisarão de autorização do Congresso Nacional, tá? E a Lei 5709, 71, ela foi recepcionada pela Constituição e é a norma que atualmente trata dessas regras referentes às limitações para as aquisições, além da Instituição Normativa número 88 do INCRA, tá? E a questão é o seguinte: para as pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, as físicas, aquelas que devem residir no território nacional, e para as jurídicas, aquelas autorizadas a atuar no Brasil e cujo estatuto, né, traga a previsão de atividades rurais, como exploração, agricultura ou industrial. Somente estas poderão adquirir imóveis rurais dentro dos limites impostos pela lei. Tá? É só essa observação que eu quero fazer e dizer que também se aplicam estas leis, estas regras de limitações para as pessoas jurídicas brasileiras cuja maioria do capital social seja pertencente a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras que não residam no Brasil ou que não tenham sede também ou atividade aqui no Brasil. Essa questão, inclusive, foi alvo de bastante discussão. Tem parecer da AGU nos dois sentidos. A AGU mudou de ideia, né, a respeito disso. Aproveitando, gostaria que você falasse, por favor, como é que ficou essa discussão, como que a AGU interpretava isso, como que a AGU passou a interpretar essa discussão. Então, a AGU, no primeiro momento, chegou a emitir um parecer dizendo que a regra da Lei 5709, que estendia as restrições para os casos das pessoas jurídicas brasileiras com uma capital, cuja maioria do capital social pertencente a estrangeiros não residentes ou não com sede no Brasil, entendeu-se que, primeiro, que não havia sido recepcionada essa regra da lei pelo artigo 190, porque o artigo 190 tratava apenas
das pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, e não caberia ao intérprete ampliar esta regra, já que a regra de interpretação de normas restritivas deve ser interpretação de forma estrita. No entanto, posteriormente, o AGU mudou o seu entendimento para entender que era possível, sim, o legislador ordinário trazer esta previsão também para as pessoas jurídicas brasileiras nas situações já ditas. Então, o pensamento atual, o entendimento atual é de que também se aplica para as pessoas brasileiras com capital social estrangeiro. Perfeito. Então, quer dizer, ou seja, gente, essas limitações hoje em dia também são aplicáveis para as pessoas jurídicas brasileiras, só com a maior parte do capital por estrangeiros. Bom, outra questão também destacar, Alex. Sim. Alex, vamos continuar com esse tema aqui. Outra questão também destacar aqui, para aquisição de mais de um imóvel com até 3 módulos de exploração indefinida, também vai precisar de autorização do INCRA, tá? Então, para aquisição de imóvel de mais de um imóvel com 3 módulos, também precisa de autorização do INCRA. E é importante destacar aqui também, conceituarmos o que é o módulo de exploração indefinida, tá? Porque o módulo de exploração indefinida é um conceito de medida em unidade de hectares que o INCRA utiliza, tá? Para a área de exploração definida, baseando-se no quê? Numa zona típica de módulo de uma região aonde o município se situa. É uma norma técnica, né, que o INCRA trabalha para poder fazer esse controle. E você pode acessar no site do INCRA, qualquer pessoa pode acessar e fazer busca. Módulo de exploração definida do município tal, e vai aparecer qual o módulo de cada município. Eu estou destacando esse conceito para dizermos que não se confunde essa limitação do módulo de exploração definida com fração mínima de parcelamento, são coisas distintas. O módulo de exploração definida, para fins de aquisição de imóvel rural estrangeiro, varia entre 5 a 100 hectares. Tá? Então, cada município tem seu módulo de exploração definida e esse módulo varia entre 5 e 100 hectares, depende de cada município, e no site do INCRA você consegue verificar de qual município qual é o MEI de cada município. Perfeito. Enfim, mais alguma coisa a respeito da aquisição de imóveis rurais para estrangeiros ou passamos para a próxima? Não, só é importante frisar que desses 25% que a gente estava falando, só 10% pode ser de pessoas da mesma nacionalidade. E até para tentar fazer o maior controle possível disso, e que trimestralmente a gente tem que informar tanto a corregedoria quanto o Ministério sobre se houve aquisição, se não houve, Ministério da Agricultura, se houve aquisição, se não houve. Sim, importante salientar que pela consolidação normativa aqui do Rio de Janeiro, a gente tem que informar mesmo se não houve. Sim. Então, nós temos cartórios de registro imóveis que são em zonas totalmente urbanas e que, enfim, de qualquer forma, todo trimestre tem que ficar informando que não houve aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Então, isso é bom deixar salientado para os colegas que têm os ofícios, mesmo às vezes, não só em capital, mas às vezes no interior mesmo, que o seu ofício de imóveis se restringe a uma área urbana, ele tem que informar, mesmo estando 100% dentro da área urbana. Alex, outra coisa, essas restrições previstas na lei também se aplicam ao brasileiro casado com estrangeiro sob regime que gere comunicação de bens, tá? Então, essas restrições também se aplicam aos brasileiros casados com estrangeiros que são casados por regime em que haja comunicação de bens. E outra questão interessante também a falar sobre o tema é que os portugueses, com base no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, os portugueses que tiverem reconhecido os direitos de igualdades civis com brasileiros também não se submetem às restrições da Lei 5709, mas somente aqueles que tiverem reconhecido, ou seja, tem que apresentar na serventia
a certidão de reciprocidade para poder não incidir as restrições da Lei 5709. Perfeito, perfeito. Também é um ótimo... Perfeito, também é uma ótima, enfim, uma ótima informação. Porque muito se pergunta dos portugueses, que inclusive a comunidade de estrangeiros mais numerosa no Brasil, de longe, né? Enfim, e mudando agora de novo de assunto, só que ainda é dentro do agronegócio, como ficaram as situações de registro das cédulas rurais com o advento da nova lei do agronegócio? Esse ano nós tivemos a nova lei do agronegócio, ela teve diversas alterações, mudou bastante coisa. Enfim, muita gente não prestou atenção na nova lei do agro por conta da pandemia e ela alterou uma situação que já estava consolidada no Brasil, que era do registro das cédulas rurais. Como que ficou isso? A questão da cédula, ela teve uma influência em muitos estados, em questão até de recolhimento, que eu acho que foi até a ideia principal, que era de você desonerar o empreendedor rural nesse quesito, e que tem tabelas diferenciadas para cédula, ou quando é para fins rurais específicos, e acabou afetando essa questão. As cédulas de crédito rurais ficou com as garantias iguais a como se fosse a questão da cédula de crédito bancária. Uhum. Um outro ponto que eu acho que até comunica um pouco com o que a gente estava conversando antes, foi de que a lei do agro, ela também voltou a autorizar que as créditos que você pegue, a pessoa pegue, né, o empreendedor rural, ele pegue com instituições estrangeiras, hoje ele já pode dar o imóvel como garantia ou fazer o pagamento com dação do próprio imóvel rural. Esse acabou virando uma exceção de aquisição que foi contra o parecer da AGU que bloqueava antes, porque seria uma aquisição indireta e estaria sendo como se fosse uma burla às questões das autorizações, com a justificativa de que esses imóveis, depois de adquiridos pelas empresas de crédito, como a empresa é de crédito, o estoque dela, na verdade, é dinheiro. Então, ela vai querer o mais rápido possível se desfazer do bem. Então, a gente não correria o risco, que seria o que a lei estava querendo impedir, que estrangeiros ficassem com os imóveis, mas aceleraria a questão do crédito, a circulação monetária, o que aumentaria a competição e diminuiria as taxas. Uhum. Sim, sim, não. E além disso, nós temos instituições financeiras estrangeiras no Brasil, e essas instituições financeiras estrangeiras no Brasil ficaram naquela dúvida se eles podiam emprestar com a aliança fiduciária em garantia ou não, né? E a lei realmente ela vem espancar essa dúvida, o que é muito positivo, né? E também veio para alterar algumas coisas das cédulas rurais, do que 67, sim, 67. exatamente. Queria né? que você comentasse a respeito de como que ficou o registro das cédulas rurais, por favor. Então, a nova lei do agronegócio, né, a lei 13.896, ela trouxe dispositivos criando a cédula imobiliária rural, que será uma cédula sem garantia, e que seu registro se dá de forma eletrônica junto a um órgão de registro que vai ser credenciado ao Banco Central, alterou dispositivos referentes à cédula de produtos rurais para prever, inclusive, a possibilidade de ser escritural, além de cartular, possibilidade de ser na forma de liquidação financeira, desde que se apresente um índice oficial previsto em lei para fazer o cálculo da dívida e passar, a partir daí, a ser um título executivo líquido e certo, né? E revogou dispositivos importantes do Decreto-Lei 6767 a respeito dos registros das cédulas rurais, hipotecárias ou pignoratícias, ou hipotecárias e pignoratícias,
para entender o seguinte: a partir de então, estão revogados os artigos 30 seguintes, não cabendo mais o registro das cédulas rurais no livro 3 auxiliar de registro de imóveis. Eles agora são registrados de forma eletrônica junto ao órgão de registro vinculado ao Banco Central. O que se registra ainda no cartório de imóveis é a garantia, seja o penhor rural no livro 3 auxiliar ou a hipoteca no livro 2. Outra importante modificação também feita é que criou-se um regime de afetação, né? Para fins de emissões de garantias ou emissões de cédulas em CIR ou na CPR, existe agora a possibilidade do proprietário instituir um regime de afetação. E como muito bem dito pelo Vitor, nessas cédulas CIR ou CPR, vai ser instituída uma cláusula obrigatória prevendo uma espécie de expropriação particular do bem, em caso de não pagamento, e prevendo a aplicação das regras referentes à purgação da mora da Lei 9504/97, né? O que, inclusive, o Melim Chalub, na sua palestra, tratou como uma possibilidade de uma análise de uma norma inconstitucional. Porque imaginemos, né, tanto a CIR é sem garantia, a CPR pode ou não ter uma garantia. Então, imaginemos a CPR com uma hipoteca, uma alienação fiduciária, e, além disso, trazer uma cláusula dizendo que vai ocorrer expropriação do bem caso não se pague o valor da dívida, né? Qual seria o título translativo, já que seria uma expropriação em que, diferentemente do que ocorre na fiduciária garantia, que o credor já é proprietário resolúvel, nesses casos, o credor nem tem propriedade resolúvel ainda, né? E quem garante que no leilão, na aplicação da Lei 954, prevê lá o primeiro leilão, o segundo leilão, quem garante que no segundo leilão o devedor conseguiria reaver o valor do imóvel, algum valor remanescente referente à sua dívida na arrematação do imóvel, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. E o pior de tudo, como não tem mais previsão de aplicação quer dizer, não tem mais registro disso no livro 3, não tem mais aplicação de registro disso em registros imóveis, essas cédulas hoje em dia elas ficam sem substrato, né? Quer dizer, na verdade... Alex, se ela vier sem a garantia, porque a cédula rural ela admite qualquer forma de garantia real. Então, ela não, sim, sim. Se ela vier, se ela vier sem garantia, né? Ela garantia, fica uma coisa... E outra coisa, o regime de afetação gera a indisponibilidade do bem. Tá? Além de criar essa afetação que afasta esse bem de eventuais dívidas não causadas pelo próprio financiamento, ela também gera a indisponibilidade do bem enquanto ela estiver sendo utilizada para fins de garantia da CIR ou da CPR. Então, ainda gera a indisponibilidade do bem. Ou seja, eu não sei se essa mudança veio como uma forma interessante para o agricultor, para o proprietário rural, não sei. Claro, é bastante complicado porque realmente a garantia ela é, digamos, forte demais, quer dizer, ele não ter disponibilidade do bem durante o tempo e ainda essa forma de execução sem nem o credor ele estar como proprietário do bem, mesmo que seja um proprietário em caráter fiduciário, parece realmente que é algo muito forte, né? Até demais e realmente alvo de muitas críticas. Me lembro o próprio Dr. Melim Chalub, em outro evento que nós fizemos aqui via Enoreg, ele no evento do primeiro congresso online de Direito Notarial e Registral. Você que está nos assistindo pode depois dar uma procurada e procurar o dia 1, que teve o Dr. Melim Chalub, o Dr. Eduardo Sócrates com brilhantes palestras. Enfim, realmente traz essas questões todas à baila que não estão resolvidas ainda, não estão sedimentadas. O MP do Agro, convertido em Lei do Agronegócio, talvez tentou resolver o problema de crédito rural, enfim, trazendo vários institutos novos que talvez precisem de um amadurecimento maior, né? Enfim, ainda alguma questão ainda em relação a esse ponto? Não, podemos passar para outro. Podemos passar, doutor Vitor? Vamos continuar esse bate-bola aqui.
Maravilha, maravilha. Então, enfim, o próximo ponto é relativo à alienação de frações ideais de móveis rurais. É possível alienação de frações ideais de móveis rurais? É aquela coisa, é aquela velha coisa do direito, né? Depende. Porque a gente tem que fazer a verificação de se a pessoa não está fazendo a compra e venda de fração ideal de coisa certa, né? Porque às vezes vem tão especificado lá que você já sabe que na verdade eles estão desmembrando, que eles estão loteando, sem seguir os parâmetros que a lei impõe. Então, fração ideal em si, que cada um vai ficar em condomínio, essa é possível, vai gera, na verdade, é até uma coisa que não seria bom não ter, porque se a pessoa, às vezes, conforme a gente estava conversando, quer pegar um crédito, é, fica, fica impedido de fazer uma garantia com uma garantia mais robusta, porque está em condomínio, aí tem que pegar a assinatura dos condôminos para ver se eles concordam. A pessoa não vai concordar porque não está recebendo dinheiro e está botando o imóvel em risco. Então, mas é uma prática até um pouco comum as pessoas fazerem a venda das frações ideais, mas tem que ter essa vigilância aí para não ser e nem ser também burla a fração mínima, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa é a venda de frações ideais de imóveis rurais para investimentos. O que pode acontecer? Por exemplo, muito comum um grupo de empresários compra junto uma fazenda, um aras, enfim, e cada um tem uma fração ideal dessa fazenda, desse imóvel rural, e eles vão explorar esse imóvel rural como um todo, né? E cada um vai oferir renda ou vai ter fração no prejuízo, nas despesas, conforme a sua porcentagem lá daquele imóvel rural. Ou seja, quase como se fosse uma sociedade, né? Quer dizer, especialmente no Brasil, a parte do agronegócio é muito desenvolvida. Então, esse tipo de planejamento não tem problema nenhum. Outra coisa que não pode ser feito é a burla. Agora já não pode ser feito, quer dizer, ou seja, isso de explorar de forma empresarial não tem qualquer tipo de problema. Agora, outra coisa é você tentar usar essas frações ideais como uma burla à fração mínima de parcelamento. Isso realmente, legalmente, não é possível. Enfim, ou então para tentar vender uma área localizada no imóvel, em burla à fração mínima de parcelamento, assim como fazem nos imóveis urbanos, que é ilegal, também não pode ser feito nos imóveis rurais. Então, bom deixar consignado isso, né? Enfim, bom, passando ainda para as próximas perguntas aqui, com relação a como que se transforma o imóvel rural em urbano. Isso é uma pergunta também muito recorrente, enfim, que é muito comum o caso que a pessoa tem um imóvel rural e aí quer lotear esse imóvel rural e, enfim, transformar em lotes urbanos, integrar ele à cidade. A cidade, em geral, está crescendo, está chegando dentro quase do imóvel rural e a pessoa quer transferir ele para transformar ele em urbano. Como é que faz isso? Primeiramente, a pessoa precisa estar com interesse em fazer essa transformação. Ela tem que pedir a descaracterização do imóvel rural para fazer o cancelamento do registro dela no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Essa questão aí, o INCRA, ele emite a declaração para testar isso e envia tanto para a parte, quanto para o cartório, e quanto para a prefeitura, porque a prefeitura, já que ele vai virar imóvel urbano, ele vai agora precisar de inscrição municipal e ser inserido já na dinâmica do IPTU, todos esses quesitos que são importantes, porque senão, às vezes, a pessoa acaba demorando e fica um delay em que ela não paga nem o ITR nem o IPTU. Então, esse mecanismo é usado para
para não ter isso. O requerimento pode ser feito tanto pelo titular do imóvel ou pelo próprio município, como o interessado que solicita, não é uma coisa que vem de cima para baixo. A questão se é cobrado ou não, não é cobrado esse tipo de serviço é gratuito. A forma de comprovação tem uma documentação comprobatória, que é a da Instrução Normativa, se eu não me engano, é 82, que aí tem que fazer a identificação do imóvel rural, a denominação, município de localização, o código dele no sistema, até porque você tem que cancelar esse código, a qualificação de todos os titulares, a declaração de que o imóvel se encontra inserido já no perímetro urbano, o endereço para correspondência, para poder mandar até a questão do atestado, certidão de localização do imóvel, original ou cópia autenticada de procuração, se for o caso, se a pessoa for um terceiro que estiver agindo isso para ela, porque muitas das vezes as pessoas acabam não agindo esse tipo de documentação, passa para um contador, para um despachante. O recibo de entrega da declaração do cadastro do imóvel rural, acompanhado dessa informação, dessa documentação relacionada. Com isso, não tem um procedimento específico, na verdade, dele depende, porque se a área for inferior aos 3 modos de exploração indefinida, primeira aquisição, a descaracterização pode ser feita normalmente, por questão quando a gente está falando do estrangeiro. Mas se for diferente disso, aí precisa de uma autorização especial, um procedimento próprio para isso. O Alex, a gente tem que destacar o seguinte: como bem destacado pelo Vitor, pode ser requerido pelo proprietário do imóvel ou pelo município. E o município pode requerer em lotes, tá? Pode requerer de diversos imóveis do seu município, declarando que esses imóveis não estão mais com as suas destinações rurais. Tá? Ele pode fazer isso. No entanto, para casos específicos em que é o município que requer, a Instrução Normativa 82 traz a previsão de que tem que abrir um procedimento interno e notificar o proprietário para, em 30 dias, ele informar se realmente esse imóvel está ou não sem destinação rural. Se o proprietário, nesse prazo de 30 dias, disser que esse imóvel continua com a destinação rural, não vai ocorrer transformação, esse imóvel vai continuar como rural. Mas se no prazo de 30 dias ele falar que não tem mais destinação ou se omitir, aí o INCRA faz a devida atualização cadastral para transformar em urbano. Perfeito, perfeito. Aqui ainda, Alex, é que com a Instrução Normativa 82 e a revogação da 17B, para esses casos específicos, não necessita de prévia audiência, nem de prévia autorização do INCRA. Tá? O INCRA tem um entendimento atual, através do seu corpo técnico, de que a competência para transformar em urbano é do município, através do seu ordenamento territorial, com base no seu plano diretor. E o município é que tem competência para dizer se aquele imóvel está incluído na área de expansão urbana ou na zona específica de social, ou qualquer nomenclatura que o município der para aquela área urbana. Tá? O INCRA apenas tem a atribuição de atualizar o cadastro. Se aquele imóvel transformado em urbano for só de uma parte do imóvel rural, o INCRA faz a devida alteração, mantendo aquela área remanescente como rural e tirando aquela parte rural. Caso o imóvel seja totalmente transformado em urbano, o INCRA faz o devido cancelamento de CIR, tá? Mas não tem que ter mais, nem tem nenhuma doutrina falando sobre isso mais, de que precisaria de prévia audiência ou anuência do INCRA. Perfeito, perfeito. Isso é bastante interessante. Quer dizer, só que é bom dizer o seguinte: apesar de ser a atribuição do município,
até hoje o INCRA ele continua entregando aquelas declarações de que o imóvel ele se encontra descaracterizado como imóvel rural, né? Isso porque muitas vezes o município não se mexe, né? Simplesmente o município não se mexe, a pessoa quer se utilizar do seu imóvel ao invés de rural como imóvel urbano, o município não faz nada e a pessoa precisa daquela utilização. Então, ela vai até o INCRA e continua pedindo, e o INCRA continua dando a descaracterização do imóvel, o papel que diz que o imóvel está descaracterizado de rural para urbano. Enfim, Mas, é a Alex, solução que tem para os imóveis individuais, né? Mas, Alex, outra questão sobre o tema importante destacar é que, com a revogação da Instrução Normativa 17B do INCRA, que era a instrução que tratava de formas específicas de fracionamento dos imóveis rurais, tá? O que houve? O INCRA revogou através do 82. Ele emitiu o 82 em 2015 e no artigo 35 dessa 82, ele revogou expressamente a 17B, que tratava de fracionamentos, e a 66, que tratava dos cadastros, para criar um sistema único, informatizado, modernizou o sistema. Só que silenciou-se a respeito dos fracionamentos que eram previstos na 17B. E aí, o Ministério Público do Paraná expediu um ofício para o INCRA pedindo esclarecimentos a respeito dessa lacuna, porque ainda subsiste no nosso ordenamento o decreto 70436, não, desculpa, o decreto 59428, que tratava das possibilidades de fracionamento de imóveis rurais para fins urbanos fora das áreas urbanas ou de expansão urbanas, que eram casos de sítios de recreio, área de estância hidromineral ou balneários, ou quando a área era comprovadamente antieconômica ou tinha se tornado improdutiva, ou áreas industriais. Nesses casos, a instrução normativa anterior tratava das hipóteses como casos em que o INCRA tinha que ser ouvido previamente, com mera audiência anterior do INCRA. Tá? No entanto, a partir do momento em que a instrução normativa entrou em vigor em 2015, o INCRA mudou o seu entendimento e, através da norma técnica número 2, estipulou o seguinte, que correto ou não foi a interpretação do INCRA, que esses casos previstos nesse decreto não teriam sido recepcionadas pela Constituição de 88, porque caberia somente ao município, através de plano diretor e normas de ordenação territorial municipal, estipular regras sobre imóveis urbanos, tá? Então, que esse decreto não teria sido recepcionado pela Constituição. Ao meu ver, com toda... me permite falar isso? Não poderia uma autarquia declarar que uma norma não teria sido recepcionada pela Constituição, deixar de aplicar uma norma por entender inconstitucional. Mas foi o que o INCRA fez. Então, para os casos de fracionamento de imóveis rurais para fins urbanos fora da área de expansão urbana, o INCRA não permite mais e estipulou ainda que eventuais procedimentos junto à Superintendência Regional que tivessem em andamento a partir dessa normativa teriam que ser encerrados. Perfeito, perfeito. Realmente é uma declaração de inconstitucionalidade de forma administrativa, uma coisa, no mínimo, extremamente duvidosa, né? E pior, deixou as situações todas no limbo, né? Nós temos situações que ficaram no limbo, os parcelamentos de imóveis rurais fora da zona urbana para fins urbanos, né? Ficou realmente no limbo e não sabe como é que a situação vai ficar. E, finalmente, a última pergunta, perguntar aqui diretamente ao doutor Marcelo Brandão, que está bem quente para a gente encerrar aqui. O CAR deve ser apenas descrito na matrícula ou deve ser averbado? Alex, nós já conversamos no outro vídeo, né, que o CAR ele é obrigatório o seu registro eletrônico no SICAR,
né, que é o órgão de registro vinculado ao CNIMA, para esse registro obrigatório. Para averbar na matrícula, passou a ser facultativo, né? Ele não é obrigatório ser averbado na matrícula. Mas caso entenda por ser averbada, ao meu ver, deve ser inserido todo o teor do CAR constando a reserva legal. Porque aí o fundamento para essa averbação é o artigo 67, inciso 2, na sua linha que trata da reserva legal. Até mais do que isso, Marcelo, eu acho que também o CAR por ter uma forte influência em questões de imposto e da regularidade do imóvel, além até da questão da reserva legal, constar ele permite que outras pessoas consigam verificar se ele está regular ou não, facilita a verificação que muitas das vezes a gente recebe ofícios pedindo certidões dos imóveis de órgãos públicos, e então, já tendo essas informações, os órgãos, em vez de terem que oficiar para todos os sistemas e ficar esperando respostas de setores diferentes, já consegue, dentro de um só lugar, pegar todas as informações sobre o imóvel e poder montar as suas peças ou verificar que, na verdade, não há problema. E assim a gente consegue ganhar um dinamismo também no setor público que é relevante. Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a verbação do CAR, ela, apesar desse caráter assim não ser obrigatório, averbar o CAR na matrícula do imóvel permite essa concentração de informações na matrícula do imóvel rural, de maneira que é interessante, muitas vezes, para o próprio proprietário ter isso já verbado, né? Com certeza. Para dar publicidade, como o Vitor falou, com certeza. Enfim, mais algum tema, algum comentário a respeito dos imóveis rurais? Alguma coisa faltando? Eu Não? acho que a gente matou aí as questões. Eu acho que com esse vídeo, mais o vídeo anterior, enfim, eu acho que realmente foi um curso bastante completo a respeito de imóveis rurais. Gostaria mais uma vez de agradecer aqui o Dr. Vitor Pena Bastos, tabelião e oficial registrador de Cardoso Moreira, e também o Dr. Marcelo Brandão, tabelião e oficial registrador de Varriçai. Enfim, e com isso, mandar um grande abraço para os dois, agradecer demais. Acredito que deve ser o curso mais completo que temos sobre imóvel rural disponível na internet brasileira, porque realmente não sei mais nenhum outro. Enfim, e falar para quem está nos assistindo que o link da primeira aula vai estar aqui embaixo na descrição da segunda aula, da mesma forma como na primeira aula nós vamos estar colocando o link para a segunda aula. Então fica tudo linkado, quem viu uma aula aproveite e veja outra, para que consiga ter o conhecimento mais conectado e mais amplo possível a respeito do tema. Enfim, então, uma boa tarde aos dois, muito obrigado à presença de ambos e um grande abraço e até a próxima. Amigo. Tchau, tchau. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Precisando, estaremos à disposição. Estamos aí. Um abraço, meu amigo. Abraço. Um abraço.